Boa noite. O governo conseguiu mobilizar junto à União Europeia cerca de 8 milhões de dólares para apoiar projetos de desenvolvimento agrícola. O anúncio foi feito hoje pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural durante a inauguração de obras sociais em Anselmo Andrade e Matucana, obras executadas no quadro do projeto PAPAFPA. Em Anselmo Andrade foi reabilitado o sistema de abastecimento de água, lavandarias, chafarizes e construídas 58 latrinas. Tivemos problema de água, latrina, e ficamos a ar livre, mas agora ficamos na latrina e toda a gente está muito satisfeita com essa latrina. Esse projeto apoiou a gente aqui nessa comunidade bastante. O sistema de abastecimento de água também beneficia Matucana, que viu igualmente inauguradas 40 latrinas, lavandarias, chafarizes, bem como a caixa de poupança da comunidade. Acreditamos que, com esta reabilitação, estaremos prontos a apoiar os agricultores e todos os residentes a fazerem a sua poupança e, futuramente, concedermos pequenos créditos para os que estarão na altura de reembolsar. Obras do governo executadas no quadro do projeto PAPAFPA, que abrange outras comunidades da antiga empresa agrícola Água Izé, inseridas na cooperativa de produção de cacau de qualidade denominada SECAC 11. Claudino Faro, fizemos a construção de 52 latrinas e reabilitação de uma casa de banho. Em Mendes da Silva fizemos 41 latrinas. Em Quimpo fizemos, portanto, 55 latrinas. Portanto, são obras que nós hoje, neste ato, estamos a fazer a entrega. E obras que custaram, de uma forma geral, 4 mil milhões de dólares. Dinheiro financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Obras que vêm em benefício dos pequenos agricultores e a Câmara Distrital de Cantagalo agradece. A Câmara Distrital de Cantagalo tem feito alguns esforços. Provavelmente, esses esforços não abrangeriam as comunidades todas, conforme nós estamos a ver agora. De tudo que a Câmara vai fazendo em prol do desenvolvimento, este caso é um aspecto fundamental que recaiu sobre o saneamento do meio, abastecimento de água e por aí fora. São coisas muito importantes, são conquistas. As obras foram inauguradas pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. O governo tem esse dever de apoiar as comunidades agrícolas e o governo tem estado a cumprir o seu dever. E não é em vão que com a finalização do programa PAPAFPA já conseguimos, através do FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, um novo projeto que começará no segundo semestre de 2014. Não é em vão que, junto da União Europeia, conseguimos mobilizar qualquer coisa como 7 a 8 milhões de dólares, que nós vamos ter um projeto de apoio à agricultura. E vamos continuar a fazer esse trabalho. Mas a comunidade também tem uma responsabilidade, e muito grande. Responsabilidade que passa, sobretudo, pela manutenção e conservação como garantia de longevidade das obras que têm sido executadas nas suas respectivas comunidades. O governo não vai conceder títulos definitivos de posse de terra a pequenos agricultores, garantiu hoje o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, António Dias. No ato inaugural de obras sociais nas comunidades inseridas na cooperativa de produção de cacau de qualidade, o representante da Câmara Distrital de Cantagalo reivindicou o título de posse definitivo para os pequenos agricultores. O título que atualmente os agricultores têm é um título provisório. Eu gostaria que essa questão fosse bem analisada e, mais brevemente possível, encontrar uma solução. Eu lhe peço, Sr. Ministro, que envie esforços de modo a que, com o título definitivo, os agricultores possam encarar o trabalho com maior desempenho e fazer dessa atividade a sua vida. Pedido rejeitado por António Dias.
O título que o Estado entregou aos pequenos agricultores, o título provisório, não impede ninguém de trabalhar a sua parcela. Não constitui nenhum problema. Há alguém que não conseguiu trabalhar a sua parcela porque tem o título definitivo provisório? Não. As parcelas foram entregues às pessoas têm que trabalhar. Sabem por quê? Quem não trabalhar a parcela de terra, o Estado vai fazer a cassação dos títulos. Vai tirar as parcelas de terra para... Veja só, está-se a falar do título definitivo. Se o Estado entregar o título definitivo, vamos dizer, como já se fez a distribuição nos anos 90 e tal, e aparecem jovens agora, que têm família, não têm parcelas de terra, não têm qualquer fonte de rendimento, e todas as parcelas foram entregues a título definitivo. Estão todas abandonadas, o Estado não pode recuperá-las para entregar quem está a precisar. Não pode ser. Por essa razão é que o título é provisório. Para quem trabalha a sua parcela não tem que se preocupar, porque a parcela vai ser sua de forma definitiva, para toda a vida. Para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Não tem que se preocupar com o título definitivo. Por essa razão é que o título é provisório. A parcela encapoeirada volta ao Estado. O Estado entrega aos jovens, a pessoas que precisam. Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, a colocar fora de hipótese a possibilidade do Estado conceder títulos definitivos de posse de terra aos pequenos agricultores. Matucana marca a diferença pela positiva no seio das comunidades agrícolas do país. O elogio é do Ministro da Agricultura, António Dias, que explicou as razões que o levam a enaltecer esta comunidade da antiga empresa agrícola Água Izé. Pelo menos aqui no que concerne a Matucana, nós temos muito boa impressão desta comunidade. Porque achamos que vocês acertaram, como quem diz, conseguiram eleger um bom líder. E não é em vão que, em muitos aspectos, vocês já constituem modelo ao nível de São Tomé e Príncipe. Tem a ver com a questão dos animais, que mantêm presos. Por essa razão é que nós temos os quintais, o quintal limpo. Mesmo a questão da Caixa de Poupança, que é uma iniciativa do governo já há muitos anos. E vocês têm uma Caixa de Poupança aqui, que talvez é a única sobrevivente do projeto das caixas rurais, e para nós é uma grande satisfação. Quer dizer que vocês marcam a diferença pela positiva. E essa diferença pela positiva que vocês têm estado a marcar, também tem que cobrir a manutenção dessas infraestruturas. Está a perceber? Estiveram em Cabo Verde, sabe o que os agricultores vieram dizer? Senhor Ministro, os agricultores em Cabo Verde disseram-nos que o Estado não é pai de ninguém. Enquanto que aqui ao nível do país, toda a gente pensa que o Estado é que é o pai natal. Quer dizer, toda a gente fica de mão estendida para o Estado. E faz muito pouco. Não pode ser assim. O Estado apoia, mas a própria pessoa também tem que ter iniciativa de dar um passo. O Ministro do Comércio, Indústria e Turismo inaugurou hoje o Museu do Café. Situado na Roça Monte Café, é uma infraestrutura antiga de conservação e produção de café que foi transformada num museu. O edifício, que antigamente funcionava como um centro de conservação e produção do café, é atualmente o Museu de Café de São Tomé e Príncipe. Inaugurado esta manhã pelo Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, Demóstenes Pires dos Santos, o novo Museu de Café é um centro histórico que reúne todo o acervo informativo da história do café durante o período colonial. Neste museu, neste momento, nós temos toda a tecnologia antiga, todas as máquinas antigas, digamos, as máquinas obsoletas que não funcionam, mas temos também algumas máquinas que funcionam, mas só que estão desativadas. Pronto, neste momento, posso dizer que temos a amostra, a sala de amostra, a forma como se escolhia o café, a máquina de descasque de café, temos a sala das exposições, temos também a cafetaria. No Museu de Café estão expostas várias peças de maquinarias e de artes ligadas à sua produção.
São instrumentos e materiais que durante os séculos passados fizeram a história de vida da população desta comunidade. Uma história marcada por muito trabalho, mas também com momentos de música e regozijo. É uma grande valia para a área turística de Santo Tomé e Príncipe, e assim como a cooperativa do café Secafeb. Isto é uma junção que vai trazer grandes desenvolvimentos para o país, acho eu. A inauguração para mim foi um espetáculo. Uma forma a outra, da forma que eles preservaram na realidade as máquinas antigas, que ainda existem até hoje, e hoje eles conseguem na realidade explicar como é que as coisas na realidade como passavam antigamente. E hoje a tecnologia está muito mais avançada e a coisa se tornou mais moderna, e claro que essas máquinas já não funcionam, né? Mas é uma oportunidade para se conhecer melhor a história, né? Exatamente. A história de café começou a ser contada no princípio do século XIX, altura em que foi introduzido o cultivo no país. Nos finais deste século, São Tomé e Príncipe tornou-se bastante próspero com o crescimento da produção e a qualidade do seu produto. Um resultado que ficou histórico e que até o momento atual constitui motivos de reconhecimento e prestígio do país, e que o governo pretende salvaguardar para o desenvolvimento do turismo e o bem-estar da população. A importância deste museu, devo até considerar que é transversal. Primeiro porque vem firmar a nossa história, a importância que o café tem na nossa história, e a nível daquilo que é mais um atrativo turístico que vai estar à disposição daqueles que visitam o nosso país e para a própria população que está cá, que quer conhecer e saber mais sobre a história do café. Portanto, nós consideramos que, para além desses benefícios indiretos, trará benefício direto à comunidade do Monte Café, e terá a oportunidade de expor e vender as suas obras artesanais. O café que é cá produzido, nós temos um minibar para o consumo do café, dos turistas que poderão visitar cá, e a própria visibilidade que o Monte Café passará aqui com a inauguração deste museu. Monte Café é uma roça muito visitada pelos turistas. O local, que oferece vários atrativos aos visitantes, tem sido muito frequentado por causa da sua célebre história ligada ao café. Por isso, a inauguração do Museu de Café nesta roça também foi vivido com agrado pelos turistas. Achamos que o museu foi muito bem feito. É muito interessante ver o que a população fazia com o café, como era o café produzido. É muito bom para os turistas. Acredito que ajudará a população e o país. É muito interessante. Acho que o museu é uma boa coisa para a população. Nos permitirá conhecer a história do café desde a sua plantação. É uma forma de ajudar a população. Eu acho que é uma boa coisa e espero que continue assim. Este museu é a concretização de um projeto que começou a ser arquitetado com o 11º governo constitucional. Por isso, o antigo ministro da Economia, Gaudêncio Costa, manifestou-se contente a ver a sua concretização. Uma enorme alegria, uma enorme felicidade, tendo em conta que este museu aqui neste local é uma mais-valia para o desenvolvimento desta comunidade. Isto é um projeto piloto que foi lançado ainda em 2005, no 11º governo constitucional, e fico contente porque os outros governos conseguiram dar a sua continuidade, e hoje eu saúdo o Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, saúdo o governo atual no sentido de que deram continuidade ao projeto e hoje é uma realidade. Houve ainda um brinde com a Ruma Café de Monte Café e no final o Ministro do Turismo ofereceu alguns instrumentos tradicionais ao grupo de Itafua de Monte Café. Museu do Café em Monte Café. 28 burros provenientes de Angola chegaram hoje ao país. Trata-se de uma oferta do governo angolano a São Tomé e Príncipe, no âmbito da cooperação entre os dois países. Os animais que ainda não têm um destino concreto foram colocados em quarentena em Nova Olinda.
Chegaram a bordo do cargueiro da Força Aérea Angolana. São 28 burros ainda jovens que o governo santomense conseguiu como oferta junto do seu parceiro Angola. São contactos dos dirigentes que fizeram é que o governo angolano ofertou ao Estado santomense. Os animais que foram levados para quarentena em Nova Olinda ainda não têm um destino traçado. Nós vamos levar os animais para a quarentena. E depois daí? Depois daí, posteriormente vai-se analisar, não é? Como vocês sabem, é uma espécie de acinidos. Portanto, nós temos que ver o estado da saúde desses animais. E esses animais têm vários propósitos que nós podemos adotar, dependendo. Podemos adotá-las para o turismo, também podemos fazê-la também para carga, apoiando os pequenos agricultores para a evacuação dos seus produtos. Também para que haja alguém que queira fazer de um animal de estimação. O Ministério estaria disponível a ceder esse animal a essas pessoas? É o que eu disse. É uma oferta ao país. Nós vamos ter que analisar tudo isso. Recorde-se que antes da chegada destes burros, no quadro do projeto de desenvolvimento da pecuária fase 2 e outro de suinicultura financiado pela China-Taiwan, o governo importou neste semestre bois do Brasil e porcos da Inglaterra. A Polícia Nacional anunciou que vai tomar medidas mais rígidas para pôr cobro a situações como aquela que ocorreu nesta segunda-feira em Diogo Vaz, onde os moradores cortaram a ligação rodoviária entre a capital e a vila de Santa Catarina para reivindicar o abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. Preparar o país para a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo é uma das preocupações das autoridades. Por isso, informá-las sobre este facto e os problemas envolventes é o objetivo deste seminário. A coincidir com o momento solene em que a Assembleia Nacional, no termo da sua sexta legislativa, acaba de aprovar o diploma sobre o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, um instrumento de extrema importância para tirar o nosso país da lista negra dos países suscetíveis de dar guarida aos mafiosos envolvidos neste tipo de crimes. A nossa corporação prepara-se para, nos próximos dias, assinalar o 38º aniversário da sua institucionalização. Este facto de extrema relevância para o nosso país, associados às atribuições que são acometidas à Polícia Nacional no combate ao fenômeno de natureza sociocriminal, tais como crime organizado, tráficos de arma e de estupefacientes, faz com que nos sintamos profundamente privilegiados com esta oportunidade e tão aguardada na promoção deste seminário para estarmos munidos de conhecimentos profundos para que possamos lidar com este tipo de crimes. O seminário foi organizado para marcar a comemoração do 38º aniversário da Polícia Nacional. Segundo o Ministro do Plano e Finanças, que presidiu o ato de abertura, São Tomé e Príncipe precisa dar alguns demarches no âmbito da luta contra o branqueamento de capitais e financiamentos ao terrorismo. Há um adequado sistema de combate às práticas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, particularmente numa altura em que é crucial a criação de pressupostos que possam alicerçar os pilares da prevenção sobre essa matéria. Ao longo dos últimos anos, passos significativos foram dados no sentido de facilitar a convergência de São Tomé e Príncipe para os estándares internacionalmente vigentes, designadamente a criação e a operacionalização da Unidade de Informação Financeira, a adesão de São Tomé e Príncipe ao Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental e a realização, em dezembro último, da avaliação mútua. Contudo,
É inegável que a recente aprovação pela Assembleia Nacional do novo projeto de lei sobre a matéria coloca o país na linha de frente no grupo das economias onde a legislação aloja as 40 novas recomendações sobre a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e prevenção, portanto, financiamento do terrorismo. Muito obrigado pela vossa atenção. Para além do seminário, estão sendo realizadas outras atividades para marcar o dia 27 de agosto, a data em que será comemorado o 38º aniversário da Polícia Nacional. Acabamos de ver a peça sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Agora sim vamos ver a peça referente ao aviso da Polícia Nacional. O Comando-Geral da Polícia Nacional tomou conhecimento que na madrugada do dia 18 a 19 de corrente mês de ano, alguns moradores da empresa Diogo Vaz, insatisfeitos com a falta de energia elétrica e água potável naquela localidade, decidiram erguer barricadas, impedindo assim o trânsito, bem como a circulação de pessoas, bens e de viaturas na única via que dá acesso à vila de Santa Catarina, como forma de protesto. Foi chamado imediatamente ao local os agentes da Polícia Distrital de Lembá e, uma vez ali, os agentes apelaram aos manifestantes que essa ação era ilegal. A melhor forma é ir por via de diálogo, facto que os mesmos não aceitaram e começaram a arremessar pedras, motivo porque foi obrigado a chamar os elementos do Grupo de Intervenção e Segurança em conjunto com os bombeiros. Uma vez ali, os mencionados agentes de GIS aconselharam os atores do desacato para retirar a barricada, libertando desta forma a via de acesso, e os mesmos recusaram, dizendo que a barricada é nossa e ninguém tira. Quando os agentes atrás mencionados decidiram retirar a barricada, foram correspondidos com arremesso de pedras, paus e outros objetos, assim como palavras insultuosas profundamente ofensivas à moral pública, motivo pelo qual o dispositivo policial presente no local foi obrigado a intervir de modo a repor a ordem, resultando por isso a detenção de 20 pessoas pelo crime de desobediência. Da operação, alguns agentes da Polícia Nacional e dos bombeiros foram atingidos a pedradas e outros objetos arremessados, produzindo nestes lesões. Como não bastasse, um grupo de moradores dirigiram-se em massa ao posto policial da cidade de Neves, onde tentaram assaltar o referido posto, o que não foi possível, dada a rápida intervenção dos agentes do serviço. Face aos factos relatados, vem o Comando-Geral da Polícia Nacional, através da presente nota de imprensa, advertir aqueles que teimosa e ostensivamente insistem em optar pela colocação de barricadas e pilhagens, perturbando assim a ordem pública e pondo em causa a paz social e a tranquilidade dos cidadãos, de que, doravante, as autoridades policiais já não serão contemplativas com essas ações e, como tal, vão adotar medidas rígidas para pôr cobro a situações semelhantes. Outro sim, o Comando-Geral da Polícia Nacional apela às autoridades públicas e privadas, assim como a toda a opinião pública nacional, no sentido de serem solidárias com as autoridades policiais, pela ordem, pela paz, ao serviço da nação. Cerca de 250 crianças nascem todos os meses na maternidade do Hospital Aires de Menezes. Entre janeiro e agosto deste ano já nasceram mais de 2.000 crianças. Mas a boa notícia é que o índice de morte materna pós ou durante o parto registrou uma ligeira diminuição. Mais de 2.500 bebés já nasceram desde janeiro até o momento na maternidade do Centro Hospitalar Aires de Menezes.
A média de nascimento por dia é de cerca de 10 a 15 bebês. Neste ano de 2013, de janeiro a agosto, que já está quase no fim, tem um total de 2.878 partos, o que faz uma média mensal de cerca de 350 partos. Pronto, essa é uma média porque há meses com mais partos, 400, 410, e há outros que têm menos. E diariamente, também dependendo do mês, temos 10, 15 partos. Quanto à morte materna, registrou-se uma diminuição da ocorrência nos últimos anos. Atualmente, o país apresenta uma taxa de ocorrência de 70 por 100 mil habitantes. De salientar que já se chegou a registrar 296 ocorrências por 100 mil habitantes no ano de 2004. Nos últimos anos tem havido uma melhoria. Melhoria significa que menos mães têm morrido em consequência da gravidez ou do parto. No ano passado, 2012, tivemos 6 casos e este ano, até então, na maternidade nós temos 3 casos e já vamos no final do 8º mês. Entretanto, é importante conhecer as causas das mortes que ocorrem na maternidade. Mortalidades de causas diretas são as hemorragias e as hipertensões, e as indiretas. As indiretas podem ser paludismo, uma doença cardíaca e coisa, e esse número, em relação às causas diretas, tem diminuído bastante. Em contrapartida, as indiretas não tanto. Por quê? Porque também por causa da muita gente que não faz a consulta pré-natal como deve ser. Pessoas que não tentam saber o estado de saúde antes de engravidar. Quase 99% das pessoas aqui engravidam e depois gozam. Razão pela qual o diretor da maternidade do Hospital Aires de Menezes, Dr. Nelson Bandeira, deixa um apelo. Dizer às mães que, para evitar complicações durante a gravidez, é necessário que as pessoas acorram à consulta pré-natal. E mesmo antes da consulta pré-natal, se for possível, tentar saber o seu estado de saúde antes de engravidar. E também fazer uma planificação das suas gravidezes, para evitar gravidezes com espaços muito curtos, que também que podem ter complicações. Dos bebês nascidos na maternidade, 93% são por parto normal. O parto por cesariana representa cerca de 7% das ocorrências. Não obstante os constrangimentos e as melhorias que ainda carece a maternidade de referência do país, a instituição espera poder oferecer melhor serviço à população. Encontra-se desaparecida desde sexta-feira uma cidadã de 40 anos. Marta Pires Félix reside em Santana. Chama-se Marta Pires Félix, de 40 anos de idade e reside na cidade de Santana. Está desaparecida desde a passada sexta-feira. Segundo o filho, várias buscas foram feitas e sem resultado. Eu cheguei segunda-feira de quartel, me disseram que minha mãe desapareceu sexta-feira. A gente pegou Neve, Ribeiro Afonso, Cacambocho, sítio todo, a gente não encontrou. Um conflito familiar poderá estar na base do sumiço da mãe. Minha irmã me disse que tinha um bocadinho de confusão com o padrasto e fez para que isso acontecesse. E juntado com a irmã que tinha falecido já quinta-feira, que não tem mês ainda, juntar com essas coisas que eu não sei muito bem, que fez só sair de casa assim. Marta Félix tem 4 filhos. Vamos para um breve intervalo. Regressamos com as principais notícias que marcam a atualidade internacional. Até já. É tudo por hoje. Obrigada por nos terem acompanhado. Nós voltamos amanhã. Boa noite.